Boa tarde, amigos e amigas do Face. Neste domingo um pouquinho ensolarado aqui em Jampa, com algumas nuvens, mas muito gostoso o clima. Quero dizer aos amigos que ontem, especificamente, fui convidado para participar do lançamento de um livro, né, que é o livro da memória política de Lorival Caetano, que foi um líder político que, vamos dizer assim, manteve uma liderança de muitas décadas, desde a década de 60 até o começo da década de 90. Lorival Caetano foi político em Bahia, prefeito por diversas vezes. Começou desde quando Bahia pertencia a Santa Rita, era distrito, e depois Lorival, ao chegar, né, no poder municipal em Bahia, nunca perdeu a eleição. E o interessante da política da época do governo de Lorival Caetano é que ele era sempre oposição, era uma oposição moderada, né? Pertencia ao antigo PSD, depois MDB, depois PMDB, e ele nunca perdeu uma eleição. E sempre os adversários eram do governo federal, que na época da ditadura militar, e também o governo do estado, que sempre acompanhava o governo federal. E nunca conseguiu derrotar Lorival Caetano, né? Para muitos era conhecido como o Louro. Então, o Lorival também foi deputado estadual. E ontem, para minha surpresa, o filho dele, Vanildo Caetano, amigo pessoal, fez o lançamento desse livro, é um livro de memória, repito, de memória política. Eu achei muito oportuno, em razão de que o que nós estamos vivenciando a nível do Brasil e nível principalmente de Bahia, uma crise política de identidade muito grande, né? Há uma certa, vamos dizer assim, degeneração, né, da vida política do país e de Bahia, onde o atual prefeito está afastado, ou seja, preso em flagrante delito, e o vice corre em todos os lugares de Bahia, que o vice também está envolvido nessa questão do, vamos dizer assim, de ter ajudado ao flagrante delito contra o prefeito que acompanhou, vamos dizer assim, na sua chapa. E dizem que há um vídeo, né, onde o atual prefeito Luiz Antônio esteja envolvido até, inclusive, em conseguir dinheiro via advogado para entregar ao proprietário do restaurante, onde foi o cenário que foi, vamos dizer assim, concretizado o flagrante do atual prefeito, o Berg Lima, que continua preso, enfim. Então a gente vive numa crise política muito grande em Bahia, e foi muito oportuno, né, o lançamento desse livro de memória política de Lorival Caetano, né, numa época em que as pessoas, de certa forma, confiavam nos políticos, lutavam pela democracia, pelo fim da ditadura, pela liberdade, e que hoje, infelizmente, a gente vive uma situação extremamente, vamos dizer assim, degradada do ponto de vista da política, principalmente, particularmente em Bahia. E Lorival Caetano, ele tinha uma linha moderada, uma linha conservadora, mas era um político extremamente honesto e respeitava a democracia e nunca coadunou com ditadura. E eu tive um prazer, né, de atuar ao lado de Lorival, porque fui secretário do partido dele muito tempo, fui assessor jurídico principal da gestão de Lorival Caetano, e nós conseguimos realizar, depois de muito tempo, né, a realização de um concurso público. Também Lorival resgatou muito, né, a memória do povo do ponto de vista de participação popular. As pessoas gostavam da política, gostavam dos políticos. E Lorival, ele, na sua trajetória de homem público, ele sempre teve as suas contas aprovadas. Ontem, até o meu amigo professor Jorge estava do meu lado e comentando no momento que Vanildo estava
apresentando o seu livro de memória, que se intitula A Vida do Grande Líder Lorival Caetano, né? Que é esse livro aqui, não sei se vocês estão observando, né? De Ivanildo, A Vida do Grande Líder Lorival Caetano. Então, o lançamento ontem teve presente várias correntes políticas, inclusive até que eram aliados, depois ficou adversário, que foi o caso do ex-prefeito Expedito Pereira, que ele estava lá, e outros vereadores, o pessoal do Instituto Histórico Geográfico de Bahia, comandado pelo amigo Ari Oswaldo Lala, do qual eu faço parte, né, sou confrade do Instituto Histórico, da Academia, presença do grande professor José Otávio de Arruda Melo, esse historiador de alto nível que a Paraíba tem, e temos que conservar, né, né, e apoiar essa figura que é José Otávio de Arruda Melo, uma reserva intelectual do Nordeste do Brasil. E ontem Vanildo fez vamos dizer assim, uma apresentação de um livro que eu fiquei muito emocionado, porque ele citou o tempo todo o meu nome como amigo de Lorival Caetano, e a gente vê, e o nosso amigo professor Jorge, como eu estava dizendo, estava sentado ao meu lado e perguntou, Gutenberg, eu acho que o Jorge estava muito assistindo muito filme, mas enfim, muito seriado americano. Aí ele disse, Gutenberg, me diga uma coisa, se Lorival aparecesse aqui, ou seja, uma hipotética ressurreição de Lorival, olha, eu disse baixinho no ouvido de Jorge, Jorge, você está assistindo muito filme, mas vamos dizer assim, se Lorival aparecesse, é lógico que ele tinha extrema dificuldade, né? Porque as coisas não são lógicas dessa forma, né? Ninguém pode ressuscitar, mas se ele voltasse ao cenário, talvez o cenário até seria outro, né? Já que a gente perdeu muitos homens públicos de alto nível no Brasil, né? Revolucionários, pessoas que foram embora, políticos da Paraíba, como o exemplo, né? Maris, né? Lorival Caetano, pessoas de alto nível, como Pedro Pomar, como tantos outros, mas os homens, nós somos passageiros, nós somos efêmeros, estamos aqui e amanhã não estamos mais, e a obra continua, a memória continua, né? E a memória de Lorival Caetano foi muito bonita em Bahia. Lorival fazia política com simplicidade, como disse o professor Zé Otávio, era um populismo, mas um populismo democrático, um populismo sem ditadura, um populismo sem arrogância. E ontem foi muito bonito, porque eu reencontrei velhos amigos, né, como Arlindo, o próprio Vanildo, o Delson, o Astério Santos, né, a vereadora que estava lá do Instituto Histórico, a professora Rosinete, né, o GG, o amigo Edielson, tantos outros, né, o meu amigo Dão, João Batista. Então, foi um momento muito importante, né? A obra é uma obra, como sempre, qualquer obra, ela é passiva de crítica, né? Com certeza o próprio autor vai, mais adiante, vai reeditar e fazer novas, vamos dizer assim, revisões e atualizações, que a gente é assim, quando a gente escreve um livro, eu mesmo quando eu escrevo um livro, daqui a pouco tempo eu já estou vendo a falta de alguma coisa que faltou, a lacuna ser preenchida, ou seja, sempre há uma necessidade de revisão, de atualização. Mas a obra de Ivanildo é uma obra muito interessante, né? Nos honra muito. Agradeço demais o destaque que ele me passou ontem, também citando também no seu livro, como amigo de Lorival Caetano. Então é isso, gente. Acho que o mais importante é esse resgate, né, vamos dizer assim, dessa memória política de uma época em que os políticos, vamos dizer assim, mereciam, né? Pouquíssimos hoje políticos a dedo, e mesmo assim há uma grande divergência, como tinha, né, Lorival Caetano, né? Lorival Caetano era impressionante. Ele não fazia política com ódio, ele não fazia política com rancor. E o que eu achei mais interessante ontem foi a presença, né, de Ivanildo, gente. Como o Ivanildo está bem. Como o meu amigo Vanildo Caetano está bem, graças a Deus. Eu acho que o homem chegou à sua maturidade, né? Para o ano ele já se aposenta com seus 65 anos.
Quero registrar a presença de Girlarne Pereira, muito obrigado, Girlarne, Miriam Maria, o amigo Rômulo Vieira, advogado da região do Timbaúba, Luciana Costa, minha prima, Dudu Albuquerque, e tantos outros que estão me interagindo neste momento, neste domingo, né? Ensolarado aqui em Jampa. E é isso que eu queria passar para vocês. Que ontem o lançamento do livro Memória Política de Lorival Caetano, feito pelo seu filho, Vanildo Caetano. Vanildo é procurador, né, da Assembleia Legislativa, professor, mestre do Instituto Histórico, ele foi o vereador mais votado de todos os tempos de Bahia, na época que Lorival, o pai dele era uma grande liderança, ele teve proporcionado, ele teve 20% dos votos de Bahia para vereador, ou seja, ninguém, em nenhum momento, eu acho que no Brasil, ninguém alcançou 20% do eleitorado, como o Vanildo alcançou, graças à grande liderança de Lorival. O Vanildo foi suplente de deputado, mas também assumiu. Teve um momento extremamente difícil, né? Que realmente ele foi, vamos dizer assim, houve um problema na Paraíba, né, de adoções, mas ele fazia as coisas certas, né? Ele foi vítima de uma grande injustiça, né? Feita pelo amigo Vanildo, que ele teve que se afastar da política. Mas o homem de bem, é um gentleman, educado. Eu posso dizer isso porque eu o conheço e sei da sua índole, né? Ele puxou mesmo ao pai Lorival Caetano. E é muito bom saber que o meu amigo Vanildo Caetano está bem, né? Graças a Deus, né? Maduro, sem rancor, sem ódio. Ontem mesmo estava lá antigos adversários, como Expedito Pereira. Todo mundo sabe como foi a política, o rompimento de Vanildo junto com Expedito e Lorival, na época que o Lorival, o pai dele, era prefeito, morreu no poder, e Expedito assumiu, e foi uma divergência muito política, muito grande. É passado, né? Passado. Ontem estava lá Vanildo com seus 60 anos, estava lá Expedito com seus 70 anos, né? Estava ao nosso lado o nosso amigo Arlindo Delgado, estava o Delson, né? O professor Jorge, né? E tantos outros, né? Dedeta, e pessoas que da nossa autoestima em Bahia, e que a gente vive, de fato, uma crise sem precedente na história política de Bahia. Minha Nossa Senhora, o prefeito preso, né? O prefeito eleito, que era uma esperança, o vice-prefeito interino, a boata que ele está envolvido em situações terríveis a ser explicado, né? Não gosto de usar essa expressão, não, mas falam de bomba, mas não é bomba não, é a conjuntura política mesmo, que não está fácil, né, para a política. Está fácil para fazer política, principalmente para os homens de bem. Não está fácil, né? Os homens de bens pensam 1000 vezes antes de entrar na política. 1000 vezes, mas temos que entrar. Por quê? Porque temos que entrar. Porque a política é que determina tudo, né? Determina o futuro do país, determina o seu futuro, o nosso futuro. E a gente não pode admitir diante dessa realidade. É a natureza humana mesmo. Né? Essa natureza humana que a gente tem que trabalhar. E ontem, gente, no lançamento do livro de Vanildo, né, sobre a memória política do pai dele, Lorival Caetano, o maior líder político de Bahia de todos os tempos. 40 anos, 50 anos, nunca perdeu uma eleição, nunca se debandeou, nunca trocou de partido, nunca aceitou a ditadura, sempre foi um democrático, nunca fez conchavo com o governo do Estado, nem com o governo federal, numa época difícil. Líder popular, líder populista. Então, Lorival, a memória de Lorival, eu acho que esse livro tem que ser lido mesmo, para a gente saber, né? Que Bahia tem que ser respeitado, né? Bahia hoje é motivo de chacota, né? De jornalistas, de gente que não conhece Bahia, e por causa dessa situação, mas Bahia tem memória, gente, né? História de Lorival é uma história muito bonita, e eu, modéstia à parte, eu presenciei muito tempo, muito jovem, universitário, e participar das atividades políticas, embora sempre de esquerda, mas sempre coadunava com o espírito democrático, moderado de Lorival Caetano. Está aqui minha amiga Lila, de Bahia,
Bahia merece tempos melhores, verdade, minha amiga Lila. Josailton, poeta, que a gente estava presente lá, Catiane Lima. Então as pessoas estão nos interagindo neste domingo bonito aqui em Jampa, repito, né, em Bahia, aos meus amigos do Nordeste, né, principalmente aos alunos da Faculdade de Timbaúba. Graças a Deus que o ônibus que foi sequestrado dos alunos de També, né, que levava os alunos à noite para a faculdade, houve sequestro, mas o sequestro foi... Só tinha mulheres dentro do ônibus. Graças a Deus não aconteceu nada. Houve até tentativa de estupro, mas todos conseguiram, vamos dizer assim, se salvar. Graças a Deus que não aconteceu nada com as nossas alunas, né, de Itambé e adjacência que vieram no ônibus para a faculdade de Timbaúba na última sexta-feira. Então é isso, minha gente. Eu agradeço muito, muito mesmo, né, das citações, fiquei até um pouco, vamos dizer assim, encabulado, não sou de encabular, mas fiquei um pouquinho encabulado de tanta citação do meu amigo Vanildo. Aí depois eu fui conversar com ele na hora do autógrafo. Tá aqui, ó, o autógrafo dele. Vou guardar com muito carinho, eu vou ler o livro, né? De hoje eu vou tentar ler esse livro. Já li alguma coisa. O amigo estimado, né, Gutenberg. Agradeço, Vanildo. E esse livro é isso, gente. É um livro muito bom, um livro de memória política, né? Claro que todos os livros eles são submetidos à crítica, né? Que é normal. Quem está na chuva tem que se molhar mesmo, né? O escritor é assim. E amanhã, depois, o Vanildo vai atualizar, vai revisar, por acaso, se acontecer alguma falha que, vamos dizer assim, deixou de registrar no livro. Mas o livro é um livro, como eu repito, um livro extremamente oportuno para o momento que nós estamos vivendo, né? Uma crise política sem precedente, gente. Há uma degeneração política, a população não acredita mais. Bahia, sei que Bahia mudou. Meu amigo professor Jorge fez uma indagação extremamente surrealista, mas interessante. Ele que gosta muito do cinema, né? Desde, vamos dizer assim, de Catherine Deneuve a Bela Bijou, né? A francesa, né? Que enlouquecia os homens da época. Até os dias de hoje, esses seriados que volta, ressuscita, coloca o sujeito no tempo, no túnel do tempo, vai e volta. E Jorge perguntou a mim, se Lorival voltasse para a política de Bahia, gente, Lorival ia passar um pouquinho, um tempo para entender o que estava passando, né? O que fizeram com a sua querida Bahia. E com certeza da sua genialidade política, né? Só dos homens políticos que acontecem de tempos em tempos, ele ia encontrar uma solução, ia se atualizar. E daqui a pouco Lorival estava de volta ao poder, né? Para a alegria dos homens e mulheres da nossa querida Bahia. Estou registrando aqui a presença de José Carlos da Silva Mirela Monteiro. Então é isso, gente. Então é isso que eu queria passar para vocês. O livro de Vanildo é um livro muito importante, vocês não devem esquecer, né? Tem que comprar, tem que ler. Esse livro é uma memória uma memória política muito interessante para saber que, né, Bahia teve dias melhores, teve dias bons, né? Graças a Deus eu fui, vamos dizer assim, um pequeno coadjuvante dessa história política de Lorival Caetano, porque eu fui procurador jurídico da época da última gestão de Lorival, mas também participei de outras, vamos dizer assim, epopeias políticas, né, de embates políticos anteriores, embora muito jovem, mas, repito, né, a gente amadureceu, né, entrou na política em Bahia, sempre, né, observando, né, essa figura, que era uma figura mitológica, né, um mito mesmo, que era Lorival. Gente, Lorival nunca perdeu uma eleição, é impressionante, morreu no poder. Homem simples, embora de uma família tradicional, né, a família Lima, mas Lorival sempre foi uma pessoa simples, né, era um comerciante, tinha a sua padaria lá, que ele gostava de dar carona à população. Gente, pelo amor de Deus.
na Liberdade, era impressionante. O Lorival, ele esquina em esquina, ele dava carona à população, às pessoas. Né? Chegava na padaria, as pessoas chegavam lá, ele dava pão de graça. Eu não sei como é que ele... Só um milagre mesmo, tem conseguido sustentar por tanto tempo uma padaria. E ele é um político honesto, né? Político que não fazia desonestidade, nunca teve as suas contas reprovadas, né? Era um exemplo, né, gente? Era um exemplo. E é muito importante esse livro de Ivanildo, porque a gente resgata, né, de que Bahia pode ter jeito sim. As pessoas... Ontem eu senti uma áurea, vamos dizer assim, extremamente positiva, né? Não só porque reencontrei os meus amigos de Bahia, mas como saber que Ivanildo está muito bem, graças a Deus. É um homem íntegro, um homem honesto. E eu posso dizer uma coisa a você: se Ivanildo ou qualquer outra pessoa cometeu uma falha, um erro no passado, gente, graças a Deus que ele se superou, ele recuperou, e posso ficar na certeza que Ivanildo tem muito a contribuir com a política de Bahia. Então era isso, minha gente. Muito obrigado pela atenção. Desculpe de ter voltado novamente só para discutir uma coisa bem específica. Muito obrigado, boa tarde e até outra oportunidade, se Deus quiser.